Graça e paz, meus amados irmãos do nosso canal. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito bom, maravilhoso, rapidinho. Se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 32 e a partir do verso 22. Fala sobre o val de Jaboque, madrugada em Jaboque. E traz um relato da luta, né, do encontro que Jacó teve neste val de Jaboque, esse riachozinho, naquela passagem do riachozinho de Jaboque, aonde Jacó estava voltando da casa do seu tio e estava indo ao encontro do seu passado com o seu irmão Esaú. 21 anos depois, era hora de voltar e acertar conta com o seu passado. Então, ele muito apreensivo, né, muito apreensivo com isso, não sabia o que iria acontecer, com muito medo, pavor. Ele sabia o que tinha feito e que é hora de prestar conta. Então ele coloca à frente dele sua mulher, seus filhos, seus bens, seus criados, e vem por último. E acreditando que o seu irmão poderia ver tudo que ele tinha, e esposas e filhos e tudo mais, e abrandar sua ira e perdoar e tudo mais. Então ficou esse dilema muito forte na sua mente e na sua cabeça. Mas o relato é algo bem surpreendente, né? O que acontece. Há uma lição, né? Há lições boas para serem entendidas nisso aqui. Então, vamos ler aqui o que é que diz a passagem. Gênesis capítulo 32, versículo 22 em diante. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feitos atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Então aquela madrugada ali em Jaboque foi algo muito tremendo, um símbolo de uma mudança, de uma luta, em que para que houvesse aquela mudança teria que haver uma luta. Para todas as mudanças tem que haver, para todas as vitórias tem que haver uma luta. E então não se pode ter vitória sem ter luta. Tem que haver, para se ter a vitória tem que haver a luta. Hoje nós temos vida, mas alguém morreu para que nós tivéssemos vida. Hoje nós sorrimos, mas alguém chorou para que nós pudéssemos sorrir. Então, para que nós vivêssemos, alguém teve que morrer, e esse alguém foi Jesus Cristo. Ele teve que morrer, ele chorou, tudo aquilo que ele passou seria para nós, mas nós não suportaríamos. Então ele sofreu tudo isso pela humanidade, por aqueles seus escolhidos, eleitos, por aquele povo. Então, 2 figuras engafinhadas
em uma luta muito estranha, uma coisa bem de repente, né? Então, logo no alvorecer, ainda na madrugada, ainda antes de chegar a luz do sol, antes de romper a luz do sol, aquela escuridão, ali daquele vale, os montes todos ao redor, circundantes, contemplando uma cena tremenda, né? Ali, as montanhas em silêncio, tudo observando. E em meio a duas tremendas emoções, Jacó estava entre duas tremendas emoções. A primeira, a fuga de Labão, né, seu tio. E a segunda, o encontro com Esaú. E como nós sabemos pelas escrituras, Jacó usurpou, né? Ele foi usurpador. E agora estava naquele val de Jaboque, um homem estranho. Nós sabemos pela palavra que ele estava face a face com Deus, lutando, numa luta muito grande. E ali estava ele, Jacó, no vale de Jaboque, naquele riacho, naquele ribeiro, numa encruzilhada entre dois caminhos, né? Não podia voltar para Labão e seguindo em frente ia dar de cara com o seu irmão que estava vindo ao seu encontro. Então, realmente, tinha que lutar. Aquele momento no Vale de Jaboque, ele parou, estando só, e essa luta começou, e a luta varou a madrugada até ao romper do dia. Não é estranho, porque a luta de Jesus Cristo também foi na madrugada. Uma luta muito grande. Suou gota de sangue, pediu ao Pai para que fosse mudado o cálice, ele pudesse passar dele, mas a sua palavra foi que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus era que aquilo acontecesse. E aconteceu, a humanidade foi redimida, a criação estava ali sendo restaurada, tudo estava voltando de posse, né? Ao ponto que em Apocalipse, no capítulo 1, ele diz, ele venceu e tinha as chaves da morte e do inferno. Inferno, sepultura, né? Então a luta de Jesus rasgou também as madrugadas. Ele não esteve apenas por ele foi por 3 dias, estava ele ali, mas ele se tornou um vencedor numa luta que ninguém jamais conseguiria vencer. Ele venceu, Jesus venceu. E ele nos tornou também vencedor e nos passou essa vitória para nós. Então, alguns olhares, né, uns olhos desavisados e sem discernimento, a gente olhando, né, de forma natural, a gente vai dizer que horror, coisa horrenda que está acontecendo ali naquele val de madrugada, né? 2 homens lutando, aparentemente, na nossa visão, sem motivo, sem sentido, uma luta que começou de repente e que ninguém sabia os motivos, os porquês, muita dúvida existia ali, quem pudesse ver, e nós hoje lendo, a gente pode compreender, mas naquele momento não. Agora, ali se desenrolava um encontro decisivo, que iria nortear, né, uma família, um povo, iria mudar a própria história, seria mudada a partir daquele momento. Ali, um enganador estava se transformando, mudando um príncipe, mas com muita luta, uma luta muito grande. Ali o enganador iria transformar-se em príncipe. Ali um simples mortal estava lutando com Deus. E a Bíblia diz que ele estava prevalecendo, né? Jacó estava prevalecendo. Agora, em que sentido Jacó estava prevalecendo sobre aquele homem?
Será que era na força, nos músculos? Não. Aí é que está a maravilha do Val de Jaboque, do acontecimento. Aí é que está a parte principal para nós. Então, não é simplesmente lutar. E o sentido de Jacó estar prevalecendo não era na força, como era o caso de Sansão, na força. Sansão prevalecia na força, mas cedeu, mas não conseguiu vencer na resistência. Já Jacó não. Jacó, ele simplesmente prevalecia não no sentido da força, mas no sentido da resistência. Então, isso é muito importante no cristão. Isso é importantíssimo na graça de Deus. Não se vence pela força. Não é pela força, é pela resistência. Vamos ler o que diz Hebreus, no capítulo 12, versículo 4. Olha o que diz no capítulo 4 do livro de Hebreus. Na luta contra o pecado, você ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Olha aí. Na luta contra o pecado, isso lá naquela época, para os hebreus, para aquela geração, para eles ali, que estavam sujeitos ali ao pecado, eles ali, aqui Paulo está dizendo que você ainda não resistiram ao ponto de derramar sangue. Então, Deus observa isso em nós. Ele está atento a isso. Não tanto de força que você tenha para carregar caixa nas costas, para carregar banco de igreja, para que você possa ser forte, musculoso. Não. Mas é o tanto que você tem de resistência para suportar, para você passar, o quanto você resiste à luta, quanto você resiste ao problema que você está passando, o problema que você tem, se você vai resistir ali até o fim. Essa é a marca de um cristão. É a sua resistência, não é a sua força. Uma palavra na Bíblia nós vemos que foi falado a um profeta, a Zorobabel, e foi dito a ele: nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Isso quer dizer, se não é pela força, não é pela violência, seria por quê? Pela resistência. Ia resistir. Então, quanto mais você resistir, você suportar, você vai conseguir alcançar o favor e a vitória. Davi disse: eu esperei com paciência no Senhor. Isso é resistência. Ter paciência, esperar e resistir até que chegue a sua vitória e chegue a sua bênção. Vamos voltar aqui. Então, ainda em Hebreus, nós podemos ver, ali estava traçando, ali no Val de Jaboque, traçava-se a linha mestra das grandes transformações espirituais que iria acontecer no mundo. Ali foi um ponto culminante, assim como é um ponto culminante na sua vida, na nossa vida. A nossa resistência contra o mal, a nossa resistência contra os desejos, os prazeres da carne, contra a cobiça, a inveja, e uma série de coisas mais dessas obras da carne que está escrita em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21.
Então, essa resistência, isso marca a sua vida e traz mudanças muito grandes para você, para sua casa, para sua família. Jacó, que foi o edificador de colunas, ungidor de pedras, neto de um construtor de altares, Jacó, o sonhador, Jacó, o homem misterioso, o aproveitador de oportunidades, Jacó, o ladrão de bênção, né? Sim, para Jacó, a bênção teria que vir mesmo usando o engodo, a mentira e o fingimento. Essa era a intenção, o desejo, o Jacó conhecido. Todos sabiam quem era Jacó. E ele era todas essas coisas, aproveitador da oportunidade, ladrão de bênção, edificador de colunas, ungidor de pedra, neto de um construtor de altares. Então, ali naquele momento, tudo isso tinha que mudar, tudo isso teria que mudar. Ele não podia continuar desse jeito. O homem não pode continuar com os enganos, com as invejas, com os egoísmos, com a soberba. Isso tudo tem que parar na sua vida. E só para quando você se reconcilia com Deus, permite que o Espírito Santo habite em você, que ele está em você, você está em Deus, Deus está em você. E isso traz uma mudança muito grande. Então Deus vem e habita em você. Isso muda completamente. Mas isso não pode ser alcançado sem haver luta, sem haver resiliência. Então, para você ter uma ideia, olha como é importante. Vamos ler aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Vamos ver o que aqui diz. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Isso é segundo a lei. Então, a mudança da lei, do pacto, do Velho Testamento, daquela aliança antiga, essa mudança, ela foi a custo de muito sangue. Mas a nossa remissão foi feita por um apenas, pelo sangue e pelo derramamento de uma pessoa. Não de boi, de vacas, não de monte, nem muitas vezes a sequência, né? Mas ela foi o derramamento do sangue de uma apenas, de uma pessoa, que foi o Senhor Jesus Cristo. Então, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então, esse Jacó, ele tinha todas essas qualidades ruins. E para ser o que ele iria ser, para ser um patriarca, para ser um verdadeiro descendente de Abraão, para ser realmente abençoado por Deus, ele não poderia continuar daquela forma, enganando, enrolando, usando de mentira, de fingimento, de engodo. E assim muitas pessoas querem alcançar a bênção de Deus, querem alcançar a graça, querem alcançar o favor, através dessas coisas, do engano, da mentira, do engodo, e não conseguem. Por esse caminho, não conseguem. Não há possibilidade de que se alcance o favor de Deus através dessas coisas. Deus não aprova que você
alcança essas coisas através disso. Por isso que a Bíblia diz: fora ficarão os cães, os idólatras, os feiticeiros, e os adúlteros, os que mentem, os que obram, os que amam e praticam a mentira. Por isso que muitos dizem que Jesus Cristo queria chegar naquele dia lá, quando estava o reino sendo implantado, no ano 70 da nossa era, quando aconteceu a parose. Então, ali, muitos iriam dizer, querer entrar, e ele vai dizer: nunca te conheci, mas eu usei teu nome, mas eu fiz milagre, eu ressuscitei morto, curei doentes, fiz milagre, prodígios e maravilhas no teu nome. Ele disse: mas eu não conheço vocês. O dom eu conheço, o dom eu sei que é meu, mas vocês eu não conheço, apartai-vos de mim, porque vocês são obradores de iniquidades. Então não tem condição, não há possibilidade sem haver a mudança, tem que haver a mudança. Jesus disse: aqueles que estão em Cristo, Paulo disse, aqueles que estão em Cristo, em Romanos, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Tem que ser feito novo na sua vida. E o novo estava agora entrando na vida de Jacó, o novo agora estava sendo, o velho estava sendo tirado, o novo estava chegando. E para o velho sair, foi muita luta. Foi muita luta, ao ponto que o anjo teve que tocar nas suas coxas, aqui, sobre as suas coxas e quadril, e ele ficou aleijado para sempre. E ele trouxe a marca das lutas deles. Paulo chegou a dizer: ninguém me importune, porque eu trago as marcas de Cristo. Então sempre há mudança, a mudança do velho para o novo, com muita luta. Fica às vezes marcas e cicatrizes ficam marcadas exatamente por essa mudança, porque o velho não quer sair, quer ficar, mas ele tem que sair para dar a entrada ao novo. Então a sua velha natureza, ela foi colocada na cruz, morta com Cristo, acabada, destruída. Você é uma nova criatura em Cristo. Você não precisa de água para se justificar. Você já foi justificado pelo sangue. Você não precisa de campanhas. Você não precisa de jejuns. Você não precisa de pagar preço. O preço já foi pago. Você não precisa. Então foi a custa de muito sangue, a custa de luta de um homem só, que aconteceu essa mudança grande, maravilhosa para todos nós. E nós somos beneficiados, os gentios, nós somos beneficiados pelo ato de Jesus na cruz. Nós fomos beneficiados. Glória a Deus por isso, né? Bendito é o nome do Senhor. Então, para Jacó, a bênção teria que vir. Ele não importava como fosse, de que forma fosse, a bênção teria que vir. Isso é incrível, um tremendo. É um paradoxo muito grande. Para ele, a bênção teria que vir, mesmo que para isso eu tivesse que se aproveitar de um caçador fraco, cansado e incapaz até de raciocinar de tanta fome. Cansaço e fome. Porque é assim que você é pego nessas seitas, né? Nessas igrejas neopentecostais, nesses lugares que oferecem fogueira santa, oferecem óleos, oferecem fitas, oferecem flores ungidas, oferecem lenços com suor do homem para você levar para casa. Olha só, o suor do cara, ele é ungido para fazer uma obra na sua vida. Isso é uma blasfêmia, isso é paganismo, né? Mas eles se aproveitam do seu cansaço, eles se aproveitam da sua fraqueza, eles se aproveitam da incapacidade que as pessoas têm de raciocinar. Porque se as pessoas lessem a palavra e raciocinassem, eles iriam entender que o dízimo não é dinheiro, é comida. Que o sacerdócio foi abolido, não existe sacerdócio. E muito menos, se não existe sacerdócio judeu, que o sacerdócio era judeu, muito menos gentílico, não existe sacerdote gentil. Não há. Não há sacerdote gentil. Então, Jacó ele se aproveitava disso.
Então ali, em plena madrugada, no vale de Jaboque, estava ali uma batalha muito grande, muito tremenda. E a voz de Jacó ressoava pela madrugada. Dizia, não te largarei. A voz do anjo também ressoava ali naquele lugar. Larga-me, mortal. Então, você vê como você estivesse orando, né? Eu não te largo, Senhor. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou ficar aqui até que eu consiga, até que você me ouça, até que eu consiga alcançar o que eu preciso, o que eu quero. E você orando ali naquela luta. E me larga, me larga, me larga, e você, não largo, não largo. Até que ao raiar da manhã, ele disse, o que queres que eu te faça? E ele disse, eu não te largarei enquanto não me abençoares. Que coisa, né? Onde estão as esposas? Onde estavam? Porque por quem ele trabalhara por 14 anos. Onde estavam as crianças que nasceram durante esse tempo dessas mulheres? Onde estavam os servos que debaixo da proteção de Deus eles foram gerados? Nada interessava para Jacó naquele momento. Família, filho, nada interessava. O que interessava para ele era a bênção. Aquela seria a última oportunidade. Não haveria outro vale de Jaboque mais para frente. Ele não sabia, a incerteza era muito grande. Então ele estava apegado, apegado a este ser, ele estava apegado a este anjo, a esta palavra. Ele viu, ele notou que não era uma pessoa comum, um homem de alguma nação, de alguma cidade por ali próxima, ou até um servo de Labão que teria o alcançado. Ele sabia que havia algo naquele homem e que ele precisava ser abençoado, ele precisava ser mudado. Então, ele simplesmente não pôs seu coração, não interessava para ele bens, mulheres, filhos naquele momento. O que interessava para ele era a bênção, ele queria a bênção. Ele sabia que aquele ser abençoando ele iria ficar aliviado do seu tormento, da sua mente, e ele iria ficar livre. Porque a graça de Deus faz isso, liberta você aqui, na sua mente, e você entende perfeitamente o que é esta liberdade em Cristo, essa liberdade em Deus. As opressões vão tudo embora. Você passa a entender que não existe um ser espiritual chamado diabo atrás de você para destruir a sua vida, a sua alma. Você está em Cristo, é uma pessoa blindada. Então, ele disse, eu não te largarei enquanto não me abençoares. Então o anjo disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. E não será mais Jacó, será chamado Israel. Abençoar-te-ei, Israel, porque você, como um príncipe, lutou com Deus. Porém, tem um detalhe. Aí, Senhor Jacó. Atenção, senhores Jacós aí do YouTube, senhores Jacós das igrejas, senhores Jacó aí que professam ser crentes. Um detalhe sobre o anjo disse, eu vou te abençoar, você vai ser abençoado, seu nome não será Jacó, será Israel, um príncipe com Deus. Porém, você não andará mais segundo a sua vontade, ou segundo o que você andava, o que você fazia antes. Olha aí, uma pessoa abençoada, um cristão abençoado, nesta graça, ele não vive como vivia antes. A sua vida muda completamente. Assim como mudou a de Jacó, ao custo de o seu osso ser deslocado, ele ficar aleijado para sempre.
ao custo disso, mas ele adquiriu a bênção. Não importava a sua condição física ou a sua saúde, naquele momento eram menos relevantes. Ele queria a bênção. E foi abençoado. Mas a condição da bênção dada para Jacó foi essa. Você não andará mais à vontade como antes. Você não vai fazer mais o que você fazia antes. E ele não fez. E ele não fez. Até no dia que José, lá no Egito, ele foi buscar o seu pai, ele trouxe o seu pai para o Egito, quando se encontrou com o faraó, o pedido de Jacó, o pedido de José, né, para Jacó, o pedido de José para Jacó, quando José estava no Egito, quando trouxe o pai dele, Jacó, para a terra do Egito, o pedido de José foi que não dissesse a Faraó que ele era pastor de ovelha, porque era uma abominação para os egípcios. Mas dissesse que era lavrador da terra, agricultor, plantador, mas não dissesse que era pastor de ovelha. Mas assim que Jacó, o profeta, o homem mudado, o homem que não iria mentir, enganar, mas porque foi transformado, mudado completamente, saiu dessa condição para a condição de príncipe, a primeira coisa que ele disse ao faraó: o teu servo é pastor de ovelha. Não mentia mais. Olha a mudança. Quando Jacó encontrou com seu irmão, né, quando ele saiu do Val do Jaboque para ir encontrar com seu irmão Esaú, ele não estava mais com medo. Ele não tinha mais receio. Ele se adiantou para abraçar, chorar seu irmão, falar com ele, pedir perdão e reconciliar ali. Então, quantas pessoas estão nessas igrejas aí, umas de mal com as outras, não falam, não se comunicam e até vivem com ódio, com raiva um do outro. Quanta necessidade de mudança e de transformação existe nesses lugares. E a graça de Deus, ela veio para isso, para mudar, libertar na mente, para tirar você dessa opressão. E a primeira coisa que você faz é a reconciliação. Você se reconcilia com Deus, com seus irmãos, com seus parentes. Você se reconcilia, porque é isso que a graça faz hoje na nossa vida. A graça, ela é reconciliadora, ensinadora e reconciliadora e libertadora da mente humana, que é aqui, ó, na mente, onde você está preso. Você não consegue viver sem um copo d'água, você não consegue viver sem um lenço do pastor, sem a bênção, sem a mão, você não consegue viver sem o monte, você não consegue viver sem o jejum, você não consegue viver sem as campanhas, e você vai dia após dia, nessa prisão, nessa gaiola, nessa saprão terrível, nessa vida, e você nunca consegue ser vitorioso sobre nada, não consegue reinar. Quando a Bíblia diz que nós estamos reinando com Cristo em vida. Reinando sobre o quê? Sobre todas essas coisas. A mente livre, e você reina sobre o mal, sobre a carne, sobre o mundo, sobre as concupiscências. Tudo, você reina completamente. Né? Então, Jacó, ele atravessou o vale manquejando de uma perna. Aleijado para sempre, mas com a bênção. Vê que maravilha, mudado e transformado, ele alcançou o que ele desejava e queria, foi liberta, a sua mente foi fortalecida, a sua alma, o seu espírito, recebeu um novo nome e foi ao encontro do seu passado, resolveu tudo e tudo ficou em paz, e ele se tornou um patriarca que representa a sua vida, a graça de Deus. Foi a graça de Deus na vida de Jacó, a graça de Deus maravilhosa, a sublime graça de Deus na vida dele, que o ajudou, o mudou, o transformou e tornou ele numa nova criatura, numa nova pessoa.
Amém? Fica aí aquela madrugada em Jaboque. Foi isso que aconteceu. Uma mudança, uma transformação e uma coisa gloriosa e maravilhosa. Ao custo de muita luta, ficou aleijado para sempre, mas saiu de posse com a benção. Amém? Graça e paz.